Seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um. E hoje eu vou conversar aqui com uma pessoa fantástica, que é a Rita Brito, que além de uma trajetória muito legal que ela vai contar para a gente, mais uma pessoa que começou por um lugar e saiu pelo outro na carreira, ela também tem uma experiência muito legal, tanto como consultora na área de recursos humanos, e aí ela vai dar para a gente a vivência dos dois lados, a vivência como profissional e a vivência do outro lado, e mais recentemente, né, na sua atuação em algo que eu sempre falo que é fundamental, que é networking, produção de conteúdo, relacionamento, ela também está à frente da Regional Noroeste Paulista da Associação Brasileira de Recursos Humanos, da BRH. Então, Rita, primeiro, obrigado por você estar aqui num sábado à tarde, né, que assim, é o dia que a gente tem para fazer alguma coisa, né, mas você ter dado prazer. E eu queria que primeiro você apresentasse e falasse para a gente um pouco dessa sua trajetória meia louca, que começa lá no direito e vai parar no RH. Exato. Professor, obrigada pelo convite, é sempre uma satisfação a gente estar aí contando um pouquinho da nossa trajetória, da nossa carreira, que por várias vezes ela muda, eu sempre digo que a cada 10 anos se faz mesmo que inconsciente, um balanço, e aí a gente vai poder entender um pouquinho mais do que temos aí nas nossas vivências, especificamente na nossa comunicação. Eu venho do interior, né, do interior de São Paulo, eu sou nascida e criada em Bauru, de filha de professores universitários que seguiram a carreira acadêmica, nascida no berço da comunicação, e em algum momento eu quis fugir e fui para o direito, e depois eu entendi que pessoas tem muito mais a ver comigo do que... E o direito me deu uma base muito boa. A gente nunca sempre, perde, né? Sempre. E é isso. 48 anos e vivendo em Ribeirão Preto já há quase 4, com novas experiências, novos contatos, um network que eu fiz acontecer. Legal. Né? Ninguém fez por você? Não, eu fui lá e falei, peraí, eu acho que esse caminho é legal, aqui tem outro, aqui tem... E estando no RH, a gente tem uma amplitude muito boa nesse sentido. Além de pensarmos em várias situações, também temos um leque grande de alcance a outros profissionais. Sim. E aí a vida foi tomando essa forma. Deixa eu pegar, eu já gosto de pegar ganchos, tá? Vou pegar 2 ganchos aqui legais. Primeiro, você falando um pouco dessa sua história de filha de professores, o que é um privilégio no Brasil, sim, porque infelizmente ainda se dá pouco valor à educação no Brasil, sim, então ser filho de professores, você deve ter sempre ouvido da importância da educação. Sim. Acho que isso é fundamental numa época que a gente está ouvindo das pessoas assim, não faço faculdade não, porque isso é besteira. Esses coaches mirins que estão surgindo aí. E o segundo ponto, né, muito interessante é isso, né, eu sempre falo isso com os jovens, né, com os alunos, eles ficam esse desespero, eu tenho que escolher uma profissão e eu tenho que acertar. Não, você não vai acertar. Exato. Às vezes você vai entrar por um lugar e descobrir outro. Exato. Mas você falou um negócio que eu não esperava agora no início, que você já puxou um assunto lá na frente, depois nós vamos voltar neles, que é o negócio do network, que eu acho fenomenal. Porque a rede de relacionamentos, né, é algo que te ajuda quando você precisa, mas que é construída quando você ajuda os outros, né, e fazer network, principalmente numa cidade que você não conhece ninguém, sempre é muito difícil. Nós vamos falar disso lá na frente, mas quero começar do começo. Tá, mas aí você fez direito, chegou a atuar nessa área ou você já migrou imediatamente para RH? Cheguei, eu fiz direito, terminei, fiz toda a faculdade de direito voltada na área criminal. Então eu tinha certeza absoluta que eu seria uma excelente delegada de polícia. Então eu fiz 6 anos de estágio na área criminal. Eu passei por Delegacia da Mulher, Ministério Público, e um pedacinho na DISE, que é a entorpecente. Então você chegou a estar lá dentro, com o pezinho lá. Tive 2 mentoras excepcionais, que uma é a doutora Marilda Pinheiro e a outra a doutora Regiane Tiritã, que me deram a oportunidade e viram nos meus olhos o quanto eu poderia estar atuante na área,
num momento em que não se tinha concurso, era porque alguém indicou, ou porque você bateu lá na porta e o delegado falou sim, o delegado falou, não, tudo bem, fica aí, né? E eu tive uma trajetória fantástica, porque eu comecei em cartório, arquivando o processo, digitalizando o nome do crime, o nome do réu, enfim, e tudo isso. Depois, no finalzinho, eu já atuava, inclusive, mesmo como estagiária, mas assim, em quebra-cabeças de algumas situações criminais que existiam, e eu fui colocada ali, olha, o que você acha ali, o que está faltando aqui. Saio da delegacia, faço 1 ano de Ministério Público com o Dr. João Ferreira, na 7ª Vara Criminal em Bauru, fico 1 ano e 2 meses com ele, e ele me deixa só com os homicídios. Então, assim, aquilo eu andava com os processos, com aquelas fotos de morto, eu achava o máximo, o máximo. Mas ali era um ambiente muito fechado. Então, quando fez uns 2 meses, eu cheguei um dia em casa e falei para minha mãe, eu não quero mais. Imagina, eu venho de uma delegacia, e nessa época eu já tinha saído da DDM, então eu estava num ambiente extremamente masculino, né, com aquela pegada de polícia. Sim. E aí entro dentro de um gabinete e não saio mais. E um dia eu digo para minha mãe, eu não aguento mais, eu não aguento mais nem ver o Dr. João. E ela disse para mim, não, você vai continuar. Ali eu melhorei a minha escrita, eu me lembro de escrever as peças, e eu levava para ele corrigir, e ele me devolvia cheia de correções, e eu chorava, eu dizia, meu Deus, por que escrever tão difícil? Por qual motivo? Enfim, e tudo isso. Eu saio da promotoria, muito bem, escrevendo muito bem. Foi uma escola, né? Foi uma escola. Saio de lá, me formo, concorro com 450 alunos, ganho o prêmio de melhor prêmio de trabalho de final de curso em Direito Multidisciplinar, onde ali eu já era coordenadora dentro da faculdade de um projeto que se chamava Ensinando Direito, que a gente tinha junto com a Ordem OAB um convênio, então nós íamos nas escolas, falar sobre, estava estourando a Maria da Penha, estourando o direito eleitoral, direito do consumidor, então assim, foi um projeto fantástico. E eu já administrava pessoas ali. Saio dali e passo a ser supervisora de PROCON. E fico ali por 2 anos, já estava construindo uma carreira no direito. Sim, especialista em direito do consumidor, e paro para poder prestar concurso. Vou para Bahia, presto concurso, vou para Goiás, presto concurso, vou para São Paulo, o concurso que eu ia prestar foi cancelado. E isso já tinha se passado uns 4, 5 anos. Eu estudando, e eu, meu Deus, eu não quero mais isso. E no PROCON, eu estava dentro do sistema Poupa Tempo, que me ajudou demais. Era novidade, sim, era novidade. E ali o atendimento ao cliente me fez entender, e a gestão das pessoas ali à volta, e folha de pagamento, mesmo sendo da prefeitura, EDP, não sei o que, atestado, e gente, e dá treinamento. Eu falei, opa, peraí que tem algo. Tem algo aqui que me chama muita atenção. Saio desse cenário, entro no cenário de concurseira, e outras situações que a vida lá fora continua. A carreira, ela está aqui. Exato. E a vida está acontecendo. E aí eu me dou conta assim, meu Deus, o que eu fiz esses 4, 5 anos? Nada. Não, pera. Tem uns momentos na vida que a gente... Não, dá uma travada. E se tem uma coisa na minha vida que nunca me faltou, foi coragem. Eu venho de um berço onde pai e mãe diziam, coragem. Arrisque. Vá. E se não der certo, você volta. Isso ajuda demais o ser humano. Demais. Muitas pessoas, elas se acomodam ali naquele lugarzinho. Ali, exato. Que às vezes uma gaiola de ouro, né? Porque às vezes a pessoa tem um bom emprego, mas ela está infeliz ali. Né?
E uma coisa interessante que aconteceu também foi que o meu pai dizia assim, minha filha vai ser juíza. Porque quando eu chego lá atrás, num momento em casa, e eu conto, hoje foi, eu disse exatamente isso, hoje foi a prisão do meu primeiro estuprador. Meu pai falou, minha filha, para que isso? Né? Você foi construída para estudar, né, para usar a toga. Para, eu vou usar a toga que eu quiser na minha vida, eu não preciso... Visão dos pais, né? Exato, eu não preciso usar aquela. E aí, a vida de concurseiro não deu certo, eu não passei nem na porta, inclusive eu conto um episódio que estou eu prestando concurso em Goiânia, no estado de Goiás, e assim, eu fiz 6 horas de prova com um rapaz com uma metralhadora 12 de atravessado no peito. Hoje, graças a Deus, não se tem mais isso. Sim. Porque ali eles já estavam nos avaliando. Sim. E ali também nasce a minha vontade em analisar o perfil comportamental. A mente humana. Sim. Acaba essa vida do direito e eu me dou conta de que eu preciso ser gestão. Gestão. Faço uma especialização e ali vou continuando a estudar. E acabo entrando na vida da consultoria. Você já foi direto para a consultoria? Direto. Porque geralmente a pessoa tem um momento ali de... E você sabe que eu sou julgada por isso. Porque, lógico, o ser humano sempre é julgado. E aí o que acontece? Nossa, mas qual empresa você passou? Pela minha? Qual a experiência que você teve? Qual a experiência que você tem? Pela minha. Mas qual foi o CNPJ? O meu? Então isso, porque quando você quebra padrões, você não só é julgado, como você também é analisado de uma outra forma. Sim. E normalmente de uma forma negativa. E aí entra a coragem. Quando você tem coragem e você tem fundamentação e você sabe exatamente aquilo que você está dizendo, você passa autoridade, propriedade, fundamentação. Então eu falo, brigar entre aspas comigo, opa, peraí, você tem que estar no mesmo nível. Sim, você tem que estar preparado. Exato, não é que eu vou, nossa, ela vai acabar comigo, de forma alguma, porque eu não uso o julgamento. De muitos anos para cá, eu tenho, aliás, a gente sempre usa, mas eu faço muito exercício para não julgar, porque também já fui julgada. Né? Não, eu acho que assim, você falou uma coisa que é perfeita, e qualquer coisa que você difere, né, do padrão esperado, exato, você vai ser julgado. Sempre. Né? Não tem essa... Eu falo, né, eu não sou um profissional de recursos humanos, mas eu sempre me interessei pelo assunto, porque eu sempre tive, muito cedo na vida, equipes cada vez maiores, e fui entendendo que eu precisava entender de gente. Né? Sempre. E fui buscar formações nessa área, e acabei me interessando pelo assunto, mas você perguntar, eu já atuei como um profissional de recursos humanos? Nunca. Mas sempre dei treinamento, sempre, né, tentei entender as pessoas. E às vezes quando eu mostro esse interesse pelo RH, a pessoa pergunta, mas você trabalha... Não, eu não trabalho no RH, mas eu trabalho com gente. É gente. Gente. Você tem que saber recrutar, você tem que saber selecionar, você tem que saber treinar, desenvolver, motivar. Se você não souber isso, você tá morto. Exatamente. Né? Deixa eu pegar mais uma vez os ganchos aqui, você já vai deixando um tanto de gancho, eu quero pegar eles. Você vê, né, às vezes a gente tem na nossa cabeça, é muito comum com o jovem, ele traça um caminho na cabeça dele, às vezes porque os pais pedem, às vezes porque é a profissão da moda, às vezes qualquer coisa nesse sentido, e a vida vai mostrando pra gente assim que as coisas não são como a gente imagina, elas são bem diferentes daquilo que a gente imagina. E a gente tem que ter essa coragem de falar, não é isso que eu quero. Né, você falou essa história do julgamento, quando eu fiz a minha primeira transição de carreira, que eu vinha de uma empresa grande, ganhando dinheiro, numa posição de destaque, e aí um dia eu falei, não quero mais isso na minha vida, estou doente, vou largar tudo, vou ser professor, porque o que eu gosto é de dar treinamento. As pessoas falaram, você é louco? Como é que você largou aquela empresa? Sim. E eu falo, eu ia ficar lá e morrer. Né? Exato, porque era o padrão daquela época. O padrão daquela época era exatamente isso. Olha, não fica pulando de empresa em empresa, hein? E hoje em dia... Isso suja a sua carteira.
Suja a sua carteira. E fora as outras frases que a gente hoje nem pode mais usar, porque são frases que também machucam muito o ser humano, mas que naquele momento não era visto desta forma. Eu sempre digo que quando você tem um planejamento, mesmo que você não saiba o que é, mas você colocou ali, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, meu pai falou que era bom assim, assim, você acaba entrando em alguns lugares com uma situação que se chama poder de pertencimento. Hoje nós temos jovens entrando no mercado de trabalho que eles não sabem mais o que é, e a empresa, como ela está cansada, e é mais fácil, às vezes, até trocar, ela também não incentiva o pertencimento. Sim, perfeito. Isso faz com que a gente vai pular o tempo todo. Hoje pela manhã eu conversei aqui com uma outra pessoa, a Érica Fernandes, e a gente estava falando sobre gerações. Choque geracional. Choque geracional. E é muito disso que você falou, né? Nós fomos educados de uma forma sobre profissão. Exato. Né? Não existia esse conceito da carreira, existia o conceito do emprego. O carreira era só público. Isso, né? O privado era mais restrito. Emprego, era você arrumar um emprego e ficar ali. Exato. E ela estava falando exatamente isso, né? Hoje, e você como consultora de RH, você deve ouvir isso o tempo todo. O tempo todo a gente ouve das empresas assim, essa molecada não quer trabalhar, essa molecada não quer nada. E o que ela estava dizendo, né? O que a empresa está dando para essa pessoa para ela querer ficar? E eu vou além, professor. Além desse poder de pertencimento, hoje os jovens, eles procuram lugares para trabalhar que apoiem causas. Perfeito. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez, Natura. Uhum. A Natura, ela tem um caso que ela preza o meio ambiente. Isso. E isso é vendido no mercado de trabalho também. Internacionalmente, tá? Então, quando ela traz como escopo e propósito do trabalho dela e coloca isso, isso chama a atenção. Sim. Então, por exemplo, a minha filha, ela compra produtos pet para a cachorrinha dela, mas que são produtos veganos. Sim. São produtos que não passam por essas experiências e testes fora do... que tem que ter essa naturalidade. Isso tem que não ser algo só comercial, de marketing, mas tem que estar na cultura da organização. E no propósito. Hoje, até há pouco tempo se falava muito em missão, valores, ainda se fala, mas o propósito, ele precisa estar ligado, e isso são dados. Sim. O propósito, ele precisa estar ligado a uma causa. E aí você chama a atenção. Deixa eu só pegar um gancho aqui nisso aqui. Toda vez que eu começo uma consultoria numa empresa, né, é muito comum as pessoas, os empresários, eu lido muito com aquela empresa de médio porte que está se organizando, se profissionalizando. Temos que escrever nossa missão, visão, valores, e eu sempre falo, para ser um quadro na parede de coisas que ninguém faz no dia a dia, não adianta nada. E só um detalhe, professor, porque esse colaborador, ele passa na parede e ele fala para ele e fala para todos. Nossa, mas isso aqui está escrito não sei aonde. Não sei aonde que acontece. E aí o que acontece? Ele vai embora. Porque ele não tem o poder do pertencimento. E isso é interessante, porque o que você falou, tem um autor chamado Simon Sinek, adoro, Comece pelo Porquê, que ele fala isso, né? A empresa, ele cita muito o case da Apple, mas de outras empresas, e o da Natura tem a ver com isso, assim, é uma empresa que primeiro ela te diz o porquê dela eu sou uma empresa que se preocupa com a natureza, com isso. Agora, o que eu vou vender? Depende, tudo que se encaixa nisso, né, que tem a ver com o propósito. E isso tem muito a ver, eu acho, com um momento em que a gente fala muito da mudança da carreira, da mudança tecnológica, mas tem uma mudança social acontecendo nos últimos anos, né? As pessoas começam a pensar realmente assim, no propósito da vida delas, e eu acho que esse descasamento entre o que a empresa fala e o que ela faz traz uma desconexão. Eu sinto isso muito na faculdade hoje. Sim, na faculdade tem uma desconexão. Tem. Né, entre... E existe um motivo, né? Eu vou puxar pelo lado da comunicação sempre. Não, nós vamos falar muito disso, porque eu amo esse assunto. Ótimo. Quando eu saio de todo esse mundo jurídico, né, e vou para a gestão, eu alinho com uma especialização também em comunicação.
que eu trago de várias outras experiências e vivência da vida. Quando a gente... Eu perdi. Não, vamos seguindo. Então deixa eu pegar um gancho nisso aqui que você estava falando, porque aí você lembra. A comunicação, né? Eu já passei por muitas empresas grandes, empresas muito pequenas, e para mim uma das grandes questões nas empresas é comunicação. Sim. É a falta de. É a falta. Ou a falta ou a forma. Ou a falta ou a forma. Eu falo que comunicação é forma e conteúdo. Exato. A pessoa fala assim, às vezes um gestor, ele vai dar um feedback para alguém e fala, mas eu falei tudo direitinho. Eu falo assim, você pode ter falado a coisa certa, mas e o tom? Sabe, professor, que eu estava conversando com o pessoal esses dias e estavam me contando uma história. Não, porque eu mandei uma mensagem no WhatsApp, né? Como é que... Aí eu paro e só analiso. Tá, como é que você mandou essa mensagem? Até porque, com a velocidade da informação, com tudo isso que nós temos acesso hoje, nós precisamos estar encaixado em algum momento. Sim. E encaixado assertivamente. Então a pergunta é, como você mandou a mensagem? Não, eu mandei como eu mando. E aí então você usou o automático? A pessoa normalmente me diz, sim, eu usei o automático. Tá, mas se você usou o automático, o seu cérebro não deu tempo de fazer, eu sempre falo do né? Não deu tempo de fazer o processamento da coisa, e aí você acaba errando. E o óbvio, ele é óbvio para mim. Para o outro, não. Ele precisa ser dito a todo momento. Quando você vem com essa mensagem do WhatsApp, a primeira pergunta é, você falou? Porque a palavra escrita, ela não tem emoção. Eu sempre falo isso, era isso que eu ia comentar. Ela não tem emoção, não adianta. Porque se você falar assim, nossa, Fabiano, mas você falou para mim tão friamente. Sim, não. Mas não, e não foi nada disso. E aí vem o quê? As suposições. Porque o que não é dito é suposto. E aí numa empresa, como é que funciona isso? As empresas que têm um canal de comunicação com roteiro mesmo, que nem roteiro de filme. Eu sei disso. É doentio. Elas funcionam muito melhores. Porque assim, ó, é um ponto e um ponto e vírgula. É o choque geracional da minha geração, que ponto e vírgula faz sentido, sim, e que no choque do que tem 20 anos e o ponto e vírgula não faz. Ele vê tudo corrido. Nossa, mas a Rita tá tão brava hoje. Quem falou para você? Eu sempre falo esse negócio da comunicação escrita, né? Porque olha isso que nós estamos fazendo aqui, né? A comunicação, grande parte dela é isso, é tom, é rapidez, é entonação, é ritmo, é pausa. A pausa é importantíssima na comunicação. E é o que eu sempre digo, o conteúdo pode ser o mesmo. Eu posso olhar para você e falar assim, você, hein? E eu posso falar, você, hein? Uhum. Você, hein? São duas frases completamente diferentes, sim, porque eu dei um tom diferente. Exato. E a conversa escrita não tem nada disso, né? E é o que você falou assim, a pessoa às vezes vira para você e diz, nossa, você estava brava. Eu falo, por quê? Não, porque você falou tal coisa. Não, não foi isso que eu falei isso. Sabe o que anda acontecendo comigo? É tão engraçado, professor, porque em alguns momentos da semana eu lido com pessoas muito racionais. E outros momentos eu lido com pessoas muito emocionais. E aí, quando eu migro, né, eu saio do racional e entro no emocional, e eu sou uma pessoa com muita emoção, então eu tenho que entrar num outro estado de flow para poder te dar o resultado que realmente você precisa. E aí eu saio do racional e vou para o emocional, isso acontece muito, quando saio do racional e entro no emocional, a pessoa que está me ouvindo na maneira emocional, mas com um fundo de razão, diz, nossa, mas a Rita tá tão brava. E não, eu só tô sendo clara, eu tenho pouco tempo, eu preciso, olha, é até tal hora, e não é, olha, mas vai demorar um pouquinho. Não, é até às 3 horas da tarde, ponto. Eu tenho uma experiência, depois eu quero voltar aqui, uma experiência, você falou umas coisas que a gente precisa voltar nelas, mas o papo flui. O dia que a ficha, acho que caiu para mim sobre esse negócio de comunicação, porque eu atuava como vendedor, gestor comercial, tal coisa, teve uma época que eu tinha uma equipe muito grande.
E eu ainda não tinha migrado, não tinha feito a migração para a área de treinamento, para ser professor. E eu tinha uma equipe que eu nasci com ela, eu tinha sido vendedor junto deles, eu tinha sido supervisor junto com eles, e virei gerente deles. E eu tinha uma forma de me comunicar com eles, né? Então eu chegava no final do dia, aquela correria, 30 vendedores diferentes falando comigo, eu olhava para o computador e falava, não, isso não pode dar. Ou automático. Automático, total. Mas eles me conheciam. Sim. Então eles aceitavam isso numa boa, para eles era tranquilo, é o racional que você falou. Exato. Eles falaram, não, a gente entende. Aí eu assumi uma nova equipe, né? Eu continuei com essa equipe e assumi uma outra. E aí eu fazia a mesma coisa. Quando veio a primeira avaliação 360 graus, nossa, uma equipe falava assim, nossa, ele é gente boa, ele ouve a gente, ele presta atenção, ele sempre sabe do que está acontecendo. A outra equipe falou assim, ele é arrogante, ele não olha para a cara da gente, ele nem ouve a gente, que não sei o quê. E aí eu entendi que eu tinha que parar, olhar para ele e falar, oi, tudo bem? E aí, como é que foi seu dia? Visitou os clientes? O que você quer? Tal coisa, peraí, vou olhar aqui. Esse 10 segundos mudava tudo na comunicação. Muda o resultado, muda o dado. Quando você tem uma equipe nova, mas você está muito acostumado com a equipe anterior, você vai usar o automático. E o que acontece? No automático, você esquece, porque nós não fomos construídos para nos comunicar da melhor maneira possível. Nós somos construídos para ir falando. Uhum. Como? O como? Ah, não, vai fazer curso de oratória. Não. Esse é o... Como é que a empresa, por exemplo, falando do mercado, como é que a empresa hoje... Mas o cara não sabe falar. Você precisa dar treinamento para ele. Porque senão você vai gastar em outros assuntos. Então, quando você sai dessa equipe e pega uma outra... Realmente, e uma outra situação muito interessante é as pessoas querem ser ouvidas. As pessoas querem ser acolhidas. E por mais racionais que sejam, elas querem ser vistas, lembradas. E quando você usa o automático, porque está todo mundo acostumado, você vem e aí a pessoa fala assim, nossa, mas por que ele nunca me deu um feedback? Hoje, se você fizer pesquisa, você vai ter lá, a grande maioria das empresas, ainda os colaboradores querem ter feedback todo dia. Sim. Não, e isso é um ponto, assim, quando a gente pensa na liderança, para mim tem um erro estrutural nas empresas, certeza. Que se promove pelos motivos errados. Se promove o cara porque ele é um bom técnico, sim, mas ele não foi preparado para ser líder, e ele não sabe. Ele não é um bom gestor. Ele não é um bom gestor. Né? Ele não foi preparado para isso. E principalmente a questão da comunicação. Assim, a coisa que eu mais ouço, porque nesse processo que eu faço profissionalização, é muito comum eu pegar uma pessoa e falar, esse cara aqui vai ser o próximo líder, esse aqui já não cabe mais, esse aqui está saindo por algum motivo, vamos colocar esse aqui. E a primeira frase é sempre, a primeira vez que eu vou conversar é assim, eu queria que tenha um tanto de gente igual a mim, que esse povo aqui não... E eu falo, vai ser um horror, porque vai ser serão seus erros multiplicados por 1000. Sim. E um grande erro que o líder recém-impossado comete é não saber se comunicar com a sua equipe. Exato. Porque ele também não foi preparado. Exato. E eu acho que eu vou falar uma coisa agora que eu acho que é o que você perdeu lá atrás, que eu acho que tem a ver com o que você estava falando naquele momento, que é o seguinte, a questão da comunicação, né, quando a gente se comunica, e era isso que você estava falando, da dificuldade que a gente tem de comunicar, a gente acha assim que a frase, a conversa está na minha cabeça. Exato. Aí eu pego ela na metade e te jogo uma coisa. Não aí processa. Você fala assim, mas do que ele está falando? Quantas vezes a gente se pega falando assim? Sim. Mas do que essa pessoa está falando? Sim. E naquela hora você estava falando sobre esse processo de comunicação, de que como a gente tem que... a comunicação é fazer o outro entender aquilo que você quer falar. Porém, a responsabilidade é sua. É sua, exato. Você que comunicou. Eu tenho uma frase na empresa que é o seguinte, a pessoa quando ela vem me explicar alguma coisa, fala assim, me explica como se eu tivesse 5 anos de idade. Por quê? O que eu quero de você? Eu quero que você me explique o detalhe, porque não pressuponha que eu já sei. Sim. Que eu acho que esse é um problema da comunicação. Sim. Né? Você sabe que, eu não vou me lembrar agora se é Simon Sinek ou se é Han Charan, que existe um livro que se chama Os Líderes se Servem por Último. Eu acho que é do Charan. É fantástico, fantástico. E ali ele fala exatamente isso. Você tem que parar
processar a informação para depois você replicar. Porque se você não tiver esse processo, tudo é muito rápido. E aí você pode, por exemplo, a teoria da SPA, que é Síndrome do Pensamento Acelerado, e nós temos um ribeirão pretano, eu acho que é mesmo, de Ribeirão Preto, que é o médico, o psiquiatra Augusto Cury, ele fala muito sobre SPA. Sim. Então, quando você tem essa velocidade muito rápida, quando você vai externalizar, você vai ter dificuldades mais do que uma pessoa denominada normal, né? E isso vai fazer com que a gente tenha mais erros e não conseguimos atingir os resultados. E aí o que acontece? Numa empresa você perde dinheiro. Sim. Você fala uma coisa que dinheiro. Assim, quando você não tem um líder preparado, que não sabe se comunicar, mas não foi preparado, é o que você falou, você perde dinheiro porque a equipe vai embora, a equipe adoece, a equipe não rende. Exato. E você fala assim, não, pagar um treinamento para ele é caro. Não, o caro é não pagar o treinamento. Exato. É isso que a gente sempre externaliza. Olha, pessoal, por que é importante os treinamentos? Os treinamentos, mas eu tenho os obrigatórios. Olha, mas quando você monta, eu sempre faço essa pergunta em consultoria, o dono da boiada, né? Olha, mas quando você imaginou esse formato, você realmente não entendeu, ninguém contou para você quais seriam os processos dentro dessa empresa? Quais seriam os gastos que você teria? E aí vem o choque geracional e as culturas enraizadas que hoje são errôneas. Por quê? Você tem uma cultura anterior a nós, mais ou menos, e que ela diz o quê? Olha, é a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não dá pra mudar. Eu não vou tirar o RH do fundo da fábrica. Sim. Ela não precisa saber aonde que eu estou assinando um contrato. Há pouco tempo eu tive um contato com um RH e tchau, estavam saindo de um evento, tchau. Mas por que você vai embora? Não, porque agora eu vou entrar com o pessoal da China, porque eu vou fazer uma assinatura junto com os chineses. E é gente do RH. Então, esta empresa que essa moça me disse que estaria entrando em contato, ela está preparada para o negócio como um todo. Sim. Seja treinamento, desenvolvimento, recrutamento e seleção, DP, todos os gestores. Hoje, por exemplo, todas as estratégias de marketing que uma empresa tem, ela tem que estar ligada ao RH, porque o RH entende de gente. Sim. Há 30 anos, quando a Abílio Diniz dizia, olha, quem não entende de gente, não entende de negócios, ali ninguém imaginou o que era. E hoje a gente está colhendo esses frutos bons desta frase. Eu acho que tem um erro, né, infelizmente, muito consolidado, está até no nome da BRH, que é chamar gente de recurso humano. Porque o conceito de recurso humano é que você tem os recursos financeiros, os recursos de conhecimento e os recursos humanos. Ou seja, você vê, aquela visão ainda da revolução industrial, né, de gente é recurso. Né, e está tão enraizado que não dá. Nem para mudar. Não tira. Não. Mas não adianta. A minha consultoria é de gestão de processo, de estruturação de processo. Não adianta, você pode desenhar um processo que for. Mas quem toca? Gente, não vai. Mas eu quero voltar aqui no assunto que você falou de comunicação, que aí é um assunto que eu amo. Você falou, tem que dar curso de oratória, até coisa. Eu vejo, né, isso é uma coisa que as pessoas falam, é um dos maiores medos que as pessoas têm a falar em público. É assustador isso. Eu como professor, assustador. Eu vejo isso nos alunos. Às vezes eles vêm para mim e falam assim, nossa, como é que você consegue falar? Eu falo, é o contrário. Às vezes eu estou estressado com alguma coisa, mas na hora que eu venho aqui... É uma delícia falar, gente. Não é? É uma delícia. Parece que você relaxa. Eu não sei fazer outra coisa na vida, não sei me comunicar. Mas durante muitos anos, Rita, eu dei um treinamento de oratória, e o meu treinamento chama Oratória e Escutatória. Boa. Porque não adianta você saber falar bem, se você não souber escutar. Não. Né? O nome escutatória, ele vem de uma crônica do Rubem Alves. Tá. O Rubem Alves tem uma crônica de 94. Olha que interessante. Que ele fala o seguinte, ele começa a crônica falando assim, estamos perdendo a nossa capacidade de escutar. Eu ia falar ouvir. E ele Porque tem uma outra coisa também, professor. Existe uma diferença entre escutar e ouvir. Perfeito. É isso, exatamente isso que ele fala.
E é engraçado, porque não tinha celular naquela época. Imagina. E ele já falava isso. E agora, com os jovens, né, tem toda essa discussão da geração Z, como que ela se comporta, é uma grande dificuldade que a gente tem de escutar. Agora, já que você falou desse assunto, então você que vai explicar isso, qual é a diferença de ouvir para escutar? Eu sempre digo assim, né, quando você ouve, né, você está ali, você tá ouvindo, eu estou ouvindo você, né, mas e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Com a música, quando você ouve uma música, por exemplo, como existe um processo de construção de pequeno, então a música é inserida na grande maioria da população humana, que é legal, que é importante. Mas você só para escutar a música quando você pega a letra, quando você chora. Às vezes fala, gente, nunca tinha prestado atenção. Quando você fica bravo. Eu, por exemplo, às vezes escuto algumas letras. Primeiro que eu chamo meu pai, né? Hoje falecido, e eu digo, meu Deus, ele está... Um homem que foi doutor na área, revolucionário na minha cidade. Tudo que é ligado à comunicação dentro da universidade em Bauru é fruto dos meus pais. Então, assim, a gente tem uma trajetória muito legal. E aí, o que acontece? Você tem ali uma música que você escuta, né? E aí você fala assim, nossa, mas que letra, né? Ou você se lembra de algo, ou então você tem alguma coisa assim, eu vou fazer isso. A música, ela tem esse dom. A música, assim, a história de assim, por que você vai fazer uma academia ou vai correr e ouve a música tal, porque ela te dá, né, aquele pique. Exato. Aí você fala assim, não, hoje eu tô triste, não, hoje eu tô feliz. Exato. A música, ela tem essa emoção, é impressionante. Exato. E mesmo que racional seja. Sim. Né? E a comunicação, ela vem assim, você ouve aquilo que o teu líder está dizendo, mas você não escuta. Aí, quais são os motivos? Um dos grandes motivos hoje, eu sempre digo, isso também são dados. Você ouvir uma mensagem de WhatsApp na velocidade 2, ela vai te dar muitas dificuldades, porque você não entende. Você usa o automático. Você vai dizer que a Rita estava brava, porque também você não vai ter o tempo de parar. E você sabe uma coisa, lá atrás a gente estava dizendo, né, alguns exemplos. Quando eu converso com alguém e vou desenvolver, até por alguns dias essa conversa, eu sempre digo assim, como você quer que a gente se trate? Começa por aí. Olha, até às 10 horas da noite eu atendo o celular. Depois, só no outro dia. De final de semana eu não atendo. Ah, ok, tá. E aí, você vai contando para o outro para ele poder te ouvir e escutar. Sim. E aí não fica aquela coisa, nossa, mas estão mandando mensagem essa hora, eu nem vou ouvir, eu nem vou escutar, tá? Então são os nossos, eu sempre digo, a comunicação precisa de combinados. Os nossos combinados, eles são... O que é combinado, né, Caro? Né? A minha avó já dizia, precisa saber dos nossos combinados. O horário para tal, o horário para isso, porque o mundo gira em torno de horário. Né? O que diz para mim, né, às vezes eu pego alguns clientes de mentoria, porque precisava ter 50 horas o dia. Opa, peraí, que você está no mundo errado. Eu falo assim, o cara que acha que é bonito não ter tempo para almoçar, ou bonito ter que sair às 8 da noite, ele está errado. Sabe aquele profissional que vira assim para você e fala assim, nossa, você acredita que eu estava de férias, e aí eu sou tão importante para a empresa que eles me chamaram? Eu falo, então, desculpa, você está errado. Aí é que tá. Nós fomos construídos, geração 70, Sim. Nós fomos construídos que é legal. Porque se eu ficar até as 3 horas da manhã, eu vou subir no cargo, eu vou continuar na empresa, eu vou viver 30 anos aqui dentro. Quando você vem para os dias de hoje, foi muito rápido essa mudança, você não tem mais esse cenário. Não. Porque você tem uma pessoa doente, você tem problema em casa, muito problema familiar. Até há muito pouco tempo, o número de divórcios era muito alto em relação a isso. Sim. O cara só trabalha, a mulher só trabalha. Hoje,
O cara fica em casa, tá tudo certo, ele administra tudo, a mulher vai lá, Sim. faz isso, faz aquilo outro, e acabou. Mas eu acho Só que até às 18 horas. Você tem razão, assim, nós somos ensinados a isso, né? Exato. Vou contar outro caos. Conta. Eu fiz uma transição de carreira, de sair dessa grande empresa e virar professor e ganhar um texto que eu ganhava antes. E o dia que caiu minha ficha, que eu falei assim, gente, eu estou no lugar errado. Foi assim, eu tinha chegado na empresa às 7 horas da manhã, trabalhado durante o dia inteiro. Aí de lá a gente fez uma reunião na própria unidade. Dessa reunião na própria unidade, nós fomos para a central, para a sede, fizemos uma outra reunião. Sim. Aí terminou essa reunião, o gestor da minha área falou assim, depois de terminar a reunião aqui com o diretor, nós vamos fazer uma reuniãozinha. Aí teve uma hora que eu olhei pro cara do meu lado e falei, que horas são? O cara falou, 3. Eu falei, 3? Que 3? Tá doido? 3? Ele falou, 3 da manhã. Aí eu olhei pro relógio e falei, gente, o que nós estamos fazendo aqui? 3 da manhã? Isso não é coisa de gente, não. Isso não é de Deus. É uma coisa de maluco. E aí, né, olha como isso é interessante. A gente vai ficar falando de um tanto de coisa aqui. Adoro. Já tem uma hora que nós estamos falando, tá? Verdade! Já tem uma hora. Mas eu vou pegar só mais um gancho nessa história, porque eu acho que eu gosto de contar causos, então causos são interessantes. Eu fiz essa transição e um dos motivos foi isso, viver a vida, né? Eu estava com a minha esposa há poucos anos nessa época, e falei, não dá, né? Eu tô doente, eu tô com estresse, eu não te vejo, tal coisa. Aí eu fiz a transição, fui para o mercado, né? Fui dar aula, só dar aula. Sim. Aí começou a ter um treinamentozinho aqui, outro treinamentozinho aqui, outro treinamentozinho aqui, uma consultoriazinha aqui. De uma hora para outra eu estava saindo de casa segunda-feira, viajando o Brasil inteiro, dando treinamento para grandes empresas. Exato. E um dia, aí a gente teve filho durante esse período, aí um dia minha esposa virou e falou assim, deixa eu falar para você, você lembra aquela época lá atrás, estava na empresa? Tá a mesma coisa. Eu não te vejo, seu filho não te vê, você não vai na escola dele, você sai daqui segunda-feira de manhã, volta sexta-feira à noite e você voltou para tudo aquilo. E professor, assim, para você estava super legal. Pô, era o sonho da minha vida. Era, com todo respeito, era um tesão intelectual. Sim. Tá? E aí, mas inconscientemente, falando de desenvolvimento humano na comunicação, os comportamentos eles se repetem, tanto positivo como negativamente. E aí, em algum momento, você para e fala, alguém tem que te sinalizar. Cara, como é que funciona isso? Porque nós usamos o automático. Sim. E para nós intelectuais, eu sempre falo isso, para nós que somos muito intelectuais, nós temos realmente prazer nisso. As pessoas, às vezes, o ser humano não entende, mas é prazeroso. Às vezes a minha esposa fala assim, até que hora que você ficou escrevendo ontem? Eu falo assim, acho que umas 3 da manhã. Ela fala assim, você não foi dormir? Eu falo, é porque é tanto prazer, né? Exato. Eu queria pegar um outro gancho que é o seguinte, você estava falando da questão da comunicação, de escutar, tem um autor que eu acho fantástico, fã incondicional, que é o Julian Treasure, não sei se você já viu. Não, esse não. Ele, se você pegar no TED, ele tem umas palestras fenomenais no TED. E ele fala sobre comunicação. Sim. Ele fala sobre comunicação. E ele tem 2 palestras no TED que eu sou fã incondicional delas. Você passa para nós. Vou passar. A primeira ele fala sobre o ouvir e escutar. Sim. E ele fala da diferença do ouvir e escutar. Exato. Então ele fala o seguinte, por exemplo, dá um exemplo. O ar-condicionado está ligado aqui, ó. Eu Sim, estou nós ouvindo. Estamos ouvindo. Mas eu não estou prestando atenção nele. Não. Então ele diz o seguinte, que o cérebro, ele desliga sons repetitivos. Exato. Porque eu não preciso ouvir isso. Então ele desliga. E por isso que, por exemplo, quando eu assisto uma aula chata, que é aquele professor que ele é monótono, que só tem um tom, ele é monotônico. Ele é uma contínua. Isso, ele é monotônico. Ele não tem emoção. Isso. O que o Julian Treasure fala? O seu cérebro desliga. Por isso que a aula é chata, por isso que você dorme. Porque o seu cérebro desliga a voz dele. Você para de prestar atenção na voz dele. Então, e ele fala outra coisa que é fundamental, que eu acho que que me inspira. Eu tenho um livro de uma das disciplinas que eu gravei, que é oratória. Vou te dar, eu não sei nem se eu tenho ele mais, que eu dou ele para todo mundo, esse de oratória. Que eu falo sobre isso, né? E ele fala uma coisa fantástica nessa palestra, que é sobre os filtros da escuta. Sim. Então ele diz o seguinte, quando eu escuto você, nós estamos aqui conversando, que é o que eu amo fazer,
Mas o meu cérebro está assim, olha, tem uma coisa que ela tem que eu tenho também, que é a questão do estudar. Então, Sim. quando ela fala disso, eu vou Sim. escutar. Sim. Se você falar alguma coisa que não tem a ver com a minha cultura, e aí cultura no sentido amplo, eu falo, essa pessoa, vou parar de escutar ela. Porque Exato. isso aqui não... E aí ele fala das gírias, ele fala não é nem da gíria, ele fala da linguagem, né? Porque cada um tem uma língua diferente. Ele fala do tom, ele fala do meu, assim, hoje nós estamos aqui no sábado. Você veio porque você quis e eu te chamei porque você quis. Sim. Então a gente tem um interesse comum. Exato. Então eu vou te escutar, você vai me escutar. Ocorre a sinapse. Isso. Agora, se eu não tenho interesse, eu não vou te escutar. Não. Eu vou te ouvir. E aí é o automático. É o automático. E aí a gente erra. E aí a gente não escuta, a gente ouve. Né? Exato. E outra palestra dele que é fantástica, eu amo, que aí já é de oratória, que ele fala das ferramentas. Então ele fala da voz, da entonação, né, da altura, da ritmo, linguagem corporal. Da linguagem corporal, que depois eu vou te passar, que é fantástico. Passa. E agora vamos trazer toda essa história da comunicação para o ambiente empresarial, para a carreira. Sim. Eu vejo que você falou uma coisa muito legal, né? Assim, as empresas não desenvolvem isso, né? Mas a pessoa precisa desenvolver. Exato. Qual é o papel da comunicação na construção de uma carreira? Olha, professor... Para de me chamar de professor. Chama. Eu não vou Como falar que você me quer chamar que eu te de chame? Exatamente. A gente não fez os nossos combinados. Viu, pessoal? Aqui não tem combinado. Não tem combinado. Eu chamo Fabiano, mas ninguém me chama de Fabiano, nem minha esposa. Então, as pessoas me chamam de Cachito, porque eu sempre falo que o Cachito é uma marca. Como é um nome difícil, as pessoas me chamam de Calixto, de Cacheta, de um tanto de coisa antes. Depois que a pessoa aprende o Cachito, ela lembra. Então, eu viro o Cachito. Não é que eu me apresente como Cachito, eu viro o Cachito. Mas a minha pergunta assertiva é: você eu gosto do gosta? Ok. Então vamos lá, Cachito. Pronto. Eu vou esquecer em alguns momentos, tá bom? Então, quando a gente entra numa empresa, eu primeiro faço alguns diagnósticos para entender como é que está essa comunicação. O quanto que ela é clara, clara no sentido assim, é roteiro. Nós precisamos ter roteiros. Então tem lá, olha, sabe aquela coisa que a gente, quando entra, né? Entra na empresa, tem o onboarding, que o pessoal chama assim, tá? Faz o treinamento, né? Vamos entrar todo mundo no barco. Então, dentro do barco, você tem ali todos o seu meio de sobrevivência. E a comunicação, ela não é que ela não é levada a sério. Como a visão é ganhar dinheiro, claro que isso está mudando, mas ainda temos uma cultura enraizada que não trata a comunicação como deveria ser. Então, quando eu entro na empresa, a gente faz um diagnóstico para entender como é que as pessoas se comunicam. E são coisas básicas, aquilo que eu acabei de te perguntar. Como é que você responde um colaborador, como você ouve primeiro, e depois como você responde. E aí a gente acaba ensinando algumas coisas, né? Eu tenho umas dicas disso. Umas dicas, né? Uma das melhores dicas é o áudio. O áudio, ele é infalível. Desde que não acelere. Exato, exato. Então, e um bom líder, ele não vai poder acelerar. Mas eu tô com pressa. Sim. Então, assim, aí a pergunta que se faz, eu não sou psicóloga, mas a pergunta que se faz, então você leva todo o seu processo rápido? Mas, assim, a gente precisa entender como é que se comunica dentro da empresa, como é que esse líder está lidando, porque nós somos diferentes. Ainda bem, 2 Ritas ninguém aguentaria. Sim, perfeito. Nem eu. Exatamente. Então, como é que esse líder está se comunicando? O exemplo que você tem uma equipe aqui, que você está com ela há 50 anos, e você tem uma outra que não lhe conhece. E você acaba errando. E aí você erra, inclusive, com as duas. Porque talvez com a primeira você tenha mais emoção e mais intimidade, e não dê intimidade. Porque intimidade é um problema. Mas você também acaba o quê? Desestabilizando a que você tem muita comunicação. E a nova, como você precisa mostrar, né, olha, eu sou líder, porque faz parte do ser humano. O ego, a vaidade, os cargos, tudo isso faz parte. E é inerente. Elas não vão deixar, Cachito.
Elas não vão deixar porque faz parte. E, aliás, é um processo inconsciente. É óbvio que em alguns momentos a gente tem isso consciente e usa por estratégia. Sim. Isso é uma outra história. Mas o normal é exatamente isso. Você acaba levando situações que você não tem combinados, você não tem política para se comunicar, e aí vira uma farra. Sim. Ou uma farra positiva ou negativa, porque ou é muito legal trabalhar ali, ou não é legal trabalhar aqui. Uma das melhores exemplos que eu digo que uma boa comunicação tem de retorno primeiro que você começa a ganhar mais dentro da empresa. Sim. Colaboradores se comunicam melhores, a empresa tem mais lucro e todo mundo ganha. Todo mundo ganha. E são mais reconhecidos. São. Uma outra forma de comunicação, e eu dou bastante esse exemplo, coloca um sofá ou faz um lounge para esse colaborador em 15 minutos de descanso, ou então em 1 hora, ele vai ficar ali. Uhum. E ele vai ficar no mundo dele, principalmente hoje com os fones de ouvido. Sim. Então a pessoa vai estar ali no mundo dela. E aí a pergunta assim, Rita, mas eu vou... E toda vez me pergunto, você acha que é fácil construir uma sala assim da noite para o dia? Volto à história. Quando você abriu a empresa, não te contaram que isso deveria estar no seu budget? Não me contaram. Tá, mas você pode fazer diferente. E isso são formas de comunicação. Quando você não tem ela clara, escrita, assinada, e um detalhe, ela precisa ser repetida. O cérebro, por mais que por vezes a gente desliga a escuta e a gente só liga o ouvir, Sim. você precisa em alguns momentos fazer com que ela repita. Uhum. Então assim, pessoal, nós vamos fazer uma reunião hoje, ok? Tá. Vamos falar então o que tem aqui, as 10 normas para boa comunicação, para nossa boa reunião, nosso bom andamento. Por que, por exemplo, hoje um TED, o ano passado eu fui num evento em São Paulo, existia 4 palestras simultâneas dentro do mesmo espaço. Nós estávamos de fone. Você escolhia um painel, nós estávamos de fone de ouvido. Como é que faz para aquilo dar certo? Comunicação. Existia um briefing, um alinhamento anterior para que tudo aquilo tivesse o mínimo de erro. E os erros, eles precisam ser calculados dentro da comunicação. Porque senão nós acabamos errando. Nossa, tem tanto gancho que eu estou preocupado que assim, qual é o problema? Primeiro que quando a gente estava preparando a entrevista, você falou um tanto de coisa legal que eu queria abordar, a questão do PNL, que você conheceu lá atrás e depois voltou. A sua experiência com a questão da ONU, né, que é fantástica. A história do RH sair do fundo da fábrica, porque muita empresa ainda vê o RH como DP até hoje, sem desmerecer a atividade do DP, que é só outra atividade. Né? O DP é a relação legal da empresa com o funcionário, o RH é a relação emocional, é a relação de comunicação, é a relação, né, de motivação. Do cuidar, eu gosto muito do cuidar. Você tinha falado da história de ex-alunos, né? Porque que você encontrou. Essa eu quero que você conte. Essa é muito boa. Porque eu gosto dessa, porque eu também vivo muito isso e acho isso muito legal. E tem a história de você falar um pouco também da BRH. Só que já tem mais de 1 hora que nós estamos falando. Se você não se importar, a gente segue. Vamos tocar, vamos. Então, mas fica para a próxima a gente falar de alguns assuntos que são legais. Sim. Mas eu queria que você contasse essa história dos ex-alunos, porque eu acho que isso aí é uma das grandes privilégios de quem trabalha com desenvolvimento, né? Bom, vamos lá. 1 ano antes de me formar, eu já estava... 1 ano e meio antes de me formar, eu já comecei a escrever meu projeto de final de curso. E nesse projeto eu falo desse... Nesse trabalho eu falo do projeto o Ensinando Direito, aquele lá atrás da faculdade. Você falou quando você ainda estava na faculdade. E aí eu vou a algumas comunidades falar sobre direito e especificamente sobre legislação especial na época. E vou até essa entidade. Essa entidade é uma entidade muito conhecida em Bauru, que se chama CIPES, tem muitos e muitos anos, e aí eu vou até o CIPES, e levo algumas palestras lá para o pessoal, e conheço aquele universo, e eu me apaixono, porque filha de professor, acompanhei a vida toda, então eu sempre estava em muitos projetos sociais.
E aí volto, e na faculdade eu vou e levo, eu levei, acho que se não me engano, a Maria da Penha lá, e a lei antidrogas, que também tinha tido uma modificação. Levo essas 2 aulas para eles, e o próprio CIPES me convida para ir outras vezes lá. E eu fui outras vezes para falar de outras situações, termino a faculdade com o prêmio que recebi, que é muito reconhecido na minha cidade, Legal. e aí o CIPES me chama para dar aula. O CIPES me chama para dar aula e eu começo a dar aula de legislação e de empregabilidade. E aí, assim, foram 3 anos maravilhosos. Assim, eu aprendi muito, muito, muito. Eu só aprendia. Uhum. Não, a sala de aula a gente mais aprende do que a gente exato. E aí passou um tempo, eu estava na época dos concursos da vida e encontro em 2 episódios diferentes, encontro um aluno, um ex-aluno, que disse para mim que tinha acabado de entrar na faculdade, e que tinha levado assim, a ferro e fogo as minhas orientações. E era uma menina, inclusive, e ela disse para mim, eu acabo me emocionando. É emocionante. É emocionante. E ela disse assim, eu vou ser igualzinha a você. E eu escutei muito isso porque, como os meus pais fizeram muito a comunidade bauruense, a gente encontra, inclusive até hoje. Olha, eu fiz família porque o seu pai e a sua mãe me ajudaram. E eu consigo hoje ter a mesma escuta. Né? A mesma escuta de o quanto eu impactei a vida de alguém. É muito lindo, né? E um outro foi um menino que eu encontro no supermercado. E ele, professora, e eu pensei, nossa, mas já faz tanto tempo que eu não tô dando aula, né? E ele veio, assim, todo, assim, arrumadinho, sabe? E, assim, eu olhei e fiquei, será que é, será que não é? Eu sou fulano, seu aluno. Nossa, que legal. Ele falou assim, então, deixa eu contar uma coisa pra você. Lembra uma vez que a gente teve uma conversa na porta do CIPES? E eu falei para ele, olha, eu lembro, mas se você pode me corrigir, eu me lembro de um conflito muito grande, né? O pai presidiário, a mãe, assim, totalmente envolvida nas drogas, já tinha ido acho que umas 2 ou 3 vezes para uma clínica, já era a 4ª vez, família que teve muito dinheiro e perdeu absolutamente tudo, mas assim, ó, de pegar comida do lixo. E ele vira pra mim, e eu falei para ele, esse episódio eu lembro, tá tudo bem? Ele disse, olha, professora, o meu pai morreu, foi preso na cadeia, a minha mãe está reabilitada já há alguns anos, e eu entrei na Marinha, que era exatamente aquilo que eu disse para você, eu pedi para eles escreverem uma história, e eles montaram ali meio que uma redação, tal, em cima dessas legislações, porque a disciplina era a legislação, e ele dizia no final, e aí eu me lembrei que ele iria entrar na Marinha. Ele disse, eu estou de férias em Bauru, e eu entrei na Marinha. Então, assim, professor, isso, eu sempre digo que se eu tiver que pagar alguma conta, tá paga. Não, tá isso, paga. Eu quis que esse assunto a gente falasse, porque assim, isso para mim, como eu contei, né, eu fiquei muitos anos na graduação, dando aula de graduação, e depois fiquei muitos anos só na pós. Sim. E que é outra história. É outra história. E agora eu voltei para a graduação e conversando com a minha esposa no ano passado, a gente conversando sobre isso, não, pô, mas a graduação paga tão mal, e você vai ficar toda noite dando aula e tem que preparar, cheio de prova para corrigir ali. Mas eu falei, nossa, mas a graduação, ela tem uma coisa que a pós não tem, que é você mexer na vida das pessoas. Se você encontrar a pessoa 2, 3 anos depois, ela fala, poxa, você lembra aquele negócio que você me falou? Eu fiz. Né? Participar da carreira. Da vida. Da carreira. Eu queria combinar com você uma coisa, então. Porque eu fico preocupado, porque é sábado, né? E você tem sua vida também. Eu gostaria muito da gente aprofundar o assunto da ABRH. Eu gosto. Vamos. Porque eu acho que a ABRH, eu nunca tinha participado, estou participando agora, ela tem um papel fundamental em preparar esses profissionais e fazer esses profissionais se pensarem, né? Os grupos de estudo, eu acho que é isso, né? Sim, grupos de estudo, mentorias, nossa, tem tanto eventos, né? E eu que venho, né, também da área de eventos, é uma das coisas que
nos proporciona situações muito boas, porque quando você sai do teu miolinho e vai num evento, você volta outra pessoa. Você sai... Primeiro que você está fazendo network. Isso também a gente não falou. Não falamos, network. E segundo que você está saindo do seu mundinho. Exato, Então nós vamos combinar o seguinte, eu venho num outro momento falar só de ABRH, mas a gente termina falando de network. O que você acha? Mas antes de falar de network, você vai me falar de uma outra coisa. Diga. Que eu anotei aqui. Você falou muito dessa questão, né, do RH sair do fundo de fábrica, né? E eu vejo que isso acontece numa outra área que eu atuo, que é a área de logística, que sempre foi vista como uma área operacional. Extremamente. Operacional, e de uma hora para outra ela virou o centro do negócio. Você pensa em e-commerce, é logística. E o RH, eu acho que tem passado por esse momento também, né, de deixar de ser, na cabeça de algumas empresas ainda é aquele negócio de ficar fazendo folha de pagamento, DP, mas cada vez mais você percebe os profissionais de RH, os executivos de RH, na direção das empresas, na alta diretoria, no conselho das empresas. Então eu sei que é um assunto também para a gente falar da BRH, mas eu acho que eu queria que você falasse um pouco sobre isso antes da gente falar de network e depois... Sim. Com o advento da velocidade da informação, né, a internet e afins, trazendo até um pouquinho desse contexto histórico, você tem realmente, eu falo muito sobre isso e eu vou bater na tecla porque eu sou aí uma apoiadora da causa, em sair do fundo da fábrica e vir para o mundo dos negócios. Pós-pandemia, na pandemia a gente entendeu como era possível fazer situações online. Você não precisava mais estar com a pessoa. Isso também faz com que o RH venha junto, porque até por motivos também estratégicos, peraí, se o cara é muito bom aqui, mas ele só está lá no RH, deixa eu puxar um pouquinho. De repente ele pode ser um líder, ele pode ser um outro gestor e até em outro departamento. E aí você traz, principalmente na pandemia, colaboradores racionais para o mundo do RH. Você tira esse estigma de que tem que cuidar, não, você tem que ter psicólogo sim, você tem que ter assistente social. Estou falando de grandes empresas. Sim. Você tem que ter psicólogo sim, você tem que ter assistente social sim, você tem que ter muita gente ali com emoção, para ser empáticos e para ter escutativa. Mas você também precisa ter junto disso profissionais do mundo exato. Então, por exemplo, racionais. Extremamente racionais. Então, no RH, a gente coloca o quê? Um economista. Por que tem um economista? Porque ele precisa entender do fator capital da empresa, quanto que isso gera de negócios e de rentabilidade, e traz isso para quê? Para você conseguir contratar alguém com este perfil. Porque a psicóloga que ela estava no fundo da fábrica, ela ainda não tem a expertise de dizer, não, eu preciso de um cargo para tal. Tanto que hoje, grandes empresas, elas contratam, elas têm um RH gigante, mas elas contratam uma consultoria quando são cargos estratégicos. Porque tem que tirar do cenário. Então, você faz o quê? Você traz o profissional racional, coloca ele para dentro do negócio, e aí vem a estratégia. E eu vou além da estratégia. Eu falo do negócio. Então, ele tem que ser racional, estratégico e participar do negócio. Porque senão você vai perder dinheiro. Olha, você falou uma coisa que... Por isso que eu falo que essas conversas elas são sempre boas, porque a gente aprende muito, né? É uma percepção clara, você vê isso nas áreas administrativas e na área do RH, uma percepção de quem está de fora, tá? Não como profissional de RH. O cara do comercial, o cara da logística, o cara da operação, ele entende o business da empresa. Exato. Porque ele vive o business da empresa. Aí quando você vai para áreas da administração e muito no RH, existe um distanciamento do que a empresa faz efetivamente, o que é o cotidiano. Uma coisa é você descrever um cargo e contratar uma pessoa para aquele cargo descrito. Outra coisa é você saber o que essa pessoa faz no dia a dia. Exato. Né? E isso que você falou é verdade. Assim, às vezes há um distanciamento do RH, principalmente o RH interno, né, desta vivência, do que essa empresa é, o que ela faz. Por que é importante a característica XYZ? Né? Dando um exemplo muito prático, assim, por exemplo, eu vou contratar um vendedor
quem é o público que esse vendedor atende? Isso Sim. muda tudo. E eu vou além. Puxando o gancho do vendedor, eu vou contratar um vendedor, ok. Aí você contrata um vendedor, mas se ele não tiver, por exemplo, uma expertise dentro do marketing, dentro da experiência do cliente, da experiência do colaborador, porque por vezes esse colaborador também consome o seu produto, tá? Sim. Então, como é que o RH, que está lá no fundo da fábrica, ele vai ter toda essa visão? E vou além. Cachito, nós temos excelentes profissionais de RH nesse nível que eu estou te contando até chegar aqui no business. Só que ele não está sendo visto. Ele não é reconhecido. Então a gente precisa quebrar esses padrões e para poder inserir toda essa metodologia. E como é que se faz isso? Uma das situações que nós temos hoje, que eu vejo demais, é o quê? A empresa começa a perder dinheiro. E alguém falou para ele, ou até mesmo lá no fundo do RH, disse assim, olha, a gente está perdendo gente. Tá, mas qual que é a pesquisa? O que se tem de dados? Por quais motivos nós estamos perdendo gente? Ah, é porque a molecada não quer trabalhar. Não é isso. Eu quero. Quem entende do negócio. Quem entende do negócio aqui, ele quer dados concretos e reais. Sem mensurar, a gente não tem resultado. E aí o RH não tem essa mentalidade. Não, é o que você falou, é o papel de um economista dentro do RH. Exato. E aí o RH também tem essa resistência em adquirir, olha, a gente vira tudo mercadoria, né? Em obter profissionais neste nível. E aí você vem com uma máxima de que grandes incorporações têm essa metodologia que traz de fora do Brasil quase que sempre e que diz, não, peraí, vamos aproveitar. Faz uma avaliação de desempenho. Quais são os indicadores? Quais são os indicadores? Né? Qual é o termômetro que se tem? Eu tenho RH aqui, mas peraí. O meu RH, ele é muito generalista, ele está junto com o DP. Tá, mas traz ele como uma estratégia. Coloca alguém de marketing para vir dentro do RH. A pessoa vai falar assim, mas eu não quero esse chocolate. Você produz esse chocolate. Eu não quero. Põe lá na mesa. Tem uma vez por cada 2 meses uma mesa com o diretor da empresa. Você trabalha em empresas que precisa construir processos, você tem essas cabeças por muitas vezes um mindset, né, muito fechado. E aí, quando você vem e traz e fala assim, não, mas peraí, você está vendendo chocolate ruim. Sua entrega não tá... A sua entrega não é a melhor. E aí, o que acontece? Num passado, o corajoso que dizia isso pro dono da boiada, ele era mandado embora. E hoje você tem pessoas, e principalmente, aí eu vou puxar o gancho das mulheres, aonde a mulher ela é extremamente corajosa. Se você gostar, gostou, principalmente 40 a mais. Eu falo por cadeira. Se você gostou, ok. Se você não gostou, nem sinto muito. Que você não tá... Olha, eu estou te apresentando isso aqui. E vou além. Eu te trago RH, eu te trago dados que daqui para frente você pode fechar. Se você quiser, você pode adiantar o processo. Você fecha agora a empresa. Não, eu vejo isso com o turnover, né? É muito comum que esses empresários e executivos, eles falam assim, nossa, mas que a gente está perdendo, gente? Paga mal, eu falo não assim, tem estrutura, sai não tem da sua processo. cadeira aí, sai da sua cadeira e roda a empresa, Senta você vai aqui, entender. Outro dia desse eu virei para um empresário e falei assim, nossa, o clima da empresa está ruim, as pessoas não estão se falando. Não, que isso? Aí, qual é a questão? Aí não quer investir na comunicação, na pesquisa de clima. Por quê? Porque aí, quando ele sai da sala dele, todo mundo ri, né? Sim. Todo mundo bate palma, todo mundo... mas aí, então, pera lá. A nossa geração, que é o seu filho, né, de 17, a minha filha que faz 30, essa geração não aceita mais. Não aceita. Ela vai lá, ele vai lá e fala, o seu chocolate é horroroso. Exatamente. E doa quem doer. E fala, e tô indo embora. E aí assim, se a frase começar a se estender, não precisa nem me mandar embora não. Tchau. É isso aí. Bom, eu vou fazer uma última pergunta. Diga. Que, de certa forma, você já respondeu ela aqui várias vezes, mas eu gosto dessa pergunta porque eu acho que ela é uma pergunta assim que meio que encapsula tudo que a gente conversou. Você é uma profissional hoje reconhecida no mercado, tem a sua consultoria, ser presidente da BRH
é né, um símbolo desse reconhecimento. Nós não falamos de network. Não, vamos falar. Dá tempo. Então vamos pegar a network. Você está aqui há poucos anos, eu estou aqui há poucos anos. Nós já tivemos a experiência de morar em outras cidades maiores ou menores. Uma das características que eu senti em Ribeirão foi uma grande dificuldade de fazer relacionamento. Sim. A minha esposa, que é a pessoa assim, que nasceu para fazer network, igual eu, ela teve dificuldade de fazer amizade aqui, mas não é uma característica de Ribeirão, é uma característica de cidades médias, cidades em processo de crescimento e tal coisa. Mas você fez seu network, eu estou fazendo o meu, ela está fazendo o dela. Como romper estas barreiras? Como criar um network? Primeiro eu vou te perguntar uma outra coisa. O que é network? Vamos lá. Cada um tem um entendimento, né? Eu, inclusive, tenho um amigo que ele diz que o network ele só acontece quando ele tem relações financeiras, que vai te trazer resultados financeiros para o seu negócio. Existem algumas máximas fora do Brasil relacionadas a essa palavra que traz um pouco desse lado racional do network, tá? Eu, como sou uma mulher que tem muita emoção, eu não gosto dessa linha. Também não gosto. Exato, mas é comum, tá? E assusta. Para mim, network é exatamente quando eu saio de casa e é no automático. Porque eu falo que, como eu não tenho lado racional, eu tenho aflorado porque eu trabalhei para isso, mas como não é o que eu uso a todo momento, eu saio de casa livre, leve e solta, e eu dou um bom dia para quem me vende o pão. Eu falo que o lugar onde eu compro pão, e eu não vou falar aqui o nome da empresa, porque ela não quis, né, nos patrocinar, não, eu tô brincando, pessoal. Ele começa ali. Imagina, por exemplo, que eu tenho uma filha que é extremamente racional. Então, assim, mãe, não vou sair com você. Por qual motivo? Porque você para nos lugares. Nossa, você está descrevendo minha esposa, né? Sim, porque você para nos lugares. Eu tô com pressa. Eu ouço o áudio do WhatsApp no volume 2, né? Ali começa o meu network, onde eu dou bom dia, onde eu escuto alguém. Por exemplo, ontem nós estávamos num lugar e eu estava escutando uma pessoa e tal, e ali eu estava escutando e eu fiquei pensando assim, meu Deus, mas onde ela quer chegar? Isso é network. Mas isso no meu mundo, Cachito, extremamente no meu mundo. E vou além, tá? E aí vai além. Porque eu já tenho essa característica de ser simpática, eu tenho a característica de acolher, eu sou muito acolhedora, eu sou muito cuidadosa, cuidadora, então é mais fácil, entre aspas. Posso continuar? Pode, eu tenho um tanto de coisa para falar, mas pode continuar. Quando eu chego em Ribeirão, e aí eu até volto um pouco no sentido de que os meus pais viajaram o mundo com a comunicação. E eles nos criaram assim, minha filha, esteja sempre com as malas prontas. E eu levo isso a ferro e fogo. Então, há 4 anos eu disse, olha, vamos morar em Ribeirão, mãe? E aí ela disse, amanhã? E viemos, né, com a cara e com a coragem. Nesse momento, eu estava dando uma consultoria que ela durou 2 anos, na dissolução da Itambé, do leite, ficou um pedaço da CCPR, que é a cooperativa da Central dos Produtores Rurais do Estado de Minas Gerais. E eu tenho um quê com mineiro, que olha, aliás, a minha carreira como consultora, ela deu um up gigante no estado de Minas Gerais. Né? Andava não sei quantos quilômetros naquelas estradas, assim, porque eu vou para onde for, né? E entro na CCPR como treinadora e mentora, tanto da parte de fábrica, de nutrição animal, quanto do leite. E aí lido com aquele chão de fábrica que eu amo. Sim. É outra língua, é outra tudo, outro ritmo. Então imagina eu tinha 25 líderes ali, que eu estava mentorando todos eles, então, e chão de fábrica. Engenheiros agrônomos, médicos veterinários, mas também o cara que só apertava o botãozinho lá, supervisor da nutrição animal, enfim. E aí eu
venho para Ribeirão, mas ainda com o cliente. Pandemia, mas trabalhando, tal. Quando acaba o contrato, eu acho que é legal, porque quando você fala de carreira, e eu contei como é que foi a minha carreira muito brevemente, mas a gente também precisa contar os perrengues. As coisas ruins. Né? Porque as coisas ruins, elas acontecem. Então, estou terminando esse projeto lá na CCPR, mas vinha assim, ficava 15 dias lá, e aqui 20 dias, enfim, e aquela loucura de estrada e tal. Mas em algum determinado momento eu comecei a entender que o contrato lá não ia ser renovado. E aí a gente trabalha com realidade. E a consultoria tem isso, né? Você está entregando e você tem que estar fazendo... E aí para. Né? Porque nós somos só um, por mais que eu tenha uma equipe, as pessoas querem você, né? E aí você não está fazendo um relacionamento para vender o próximo. Exato. Isso é um dos perrengues da consultoria. E aí eu saio, tá terminando lá, e eu já tinha visto que teria um happy hour numa empresa X, aqui em Ribeirão Preto. Numa empresa não, numa empresa. Uma empresa que tinha várias empresas junto, tá? E aí conheço um pessoal, e o pessoal se encanta por mim. E não, porque eu vou levar você para lá, e para esse lugar, para essa empresa, e aí você vai trabalhar toda gente e gestão, porque a minha consultoria é gente e gestão. E aí começo, aí termino, ainda falta assim mais uns 2 meses para terminar Belo Horizonte, e eu começo a entrar nesse lugar. E aí eu começo e me apaixono, me encanto com um viés social, e aí os meus olhos brilham, né? A professora que encontrou os alunos lá, e aí eu fico durante 4 meses ou 4 meses e meio nesse lugar, e eu levo um golpe. Né? Então, assim, foi uma quebra muito grande, investi dinheiro, inclusive, e foi muito, muito difícil. Mas, assim, muito difícil mesmo. Hoje eu já superei tudo isso, mas ainda fica uma coisinha, ranço, né? Uma dor. Eu não gosto muito da palavra ranço, né? Até mesmo, né, na resignificação de palavras, mas ficou uma coisinha, porque eu sou de muito bom coração. Sim. Eu sou muito do bem. Hoje mesmo a gente tá aí ajudando uma causa, e uma pessoa me mandou mensagem hoje: nossa, Rita, como é que eu posso te agradecer? Eu disse para ela: olha, o bem chama o bem. Tá tudo certo. Para mim, aí é que tá o ponto. Eu tenho 2 conceitos sobre o network. Eu entendi o que você falou lá da pessoa que fala que o network é essencialmente econômico. O profissional, na grande maioria dos casos, Sim. Mas eu tenho 2 conceitos sobre network. Primeiro, network você faz desde o dia que você nasce. Na sua família, seu network, você já contou diversas vezes da sua família. As pessoas com que se relacionavam com a sua família também, né? A escola que você estudou é um network. Né? Eu falo isso muito com meu filho, falo: olha, você está numa escola que eu nem podia pagar, mas aproveite o network que você está fazendo lá, porque são pessoas que no futuro podem te ajudar. Então, nós fazemos network o tempo todo. Né? É que a gente quer separar A de B, e não existe. O network é um só. Segunda coisa que eu acho do network é o seguinte: o network é feito, por isso que eu discordo, é feito quando você ajuda primeiro. Sim. Se você procura as pessoas para pedir, você nunca vai construir network. Para mim também não é network. Nunca vai construir. Agora, quando você fala isso que você falou, eu ajudei, a pessoa quis me agradecer, eu falei: não precisa me agradecer, né? Essa pessoa, lá na frente, se ela falar, se você pedir alguma coisa para ela, ou se você precisar de alguma coisa, essa pessoa vai fazer por você porque ela quer, não porque você pediu. Então, o network, eu vejo que, assim, para mim o conceito de network são os nós que te seguram quando você precisa, né? Aquela rede de segurança. Mas você não a constrói pedindo, procurando, não. Você constrói naturalmente. Vou dar um exemplo aqui, já que você vai voltar a falar de Ribeirão. Já que estamos em Ribeirão, muita dificuldade em fazer relacionamento aqui. Eu estou agora discutindo um projeto grande para a consultoria,
de uma pessoa que a minha esposa joga beach tênis com a esposa dele. Um dia ela, conversando com essa amiga dela, falou, nossa, nossos maridos trabalharam na mesma empresa, em momentos diferentes. Vamos pôr eles para conversar? Pronto. A gente conversou, não falamos de nada de negócio. Passado alguns meses, ele virou e falou assim, tem um negócio aqui na empresa para você. Pronto. Né? Isso é network, concorda? Mas volta a falar, desculpa ter te falado. E é assim, são os perrengues. E aí tem esse cenário horroroso, sem dinheiro, pouco recente, tá? Sem dinheiro que eu digo assim, pô, eu investi. Sim. E todo mundo que investe quer um retorno. Sim. Eu sabia que não era da noite pro dia, mas em tese eu estaria ali na ativa. Sim. Tomo esse golpe, uma rasteira assim do tamanho do mundo. Eu falo que tomara que seja a última, mas não vai ser porque eu sou muito boa e tá tudo certo, né? E aí tô eu um dia, conversa vai, conversa vem, e olhando o Instagram, olhando umas mensagens de WhatsApp, com um cara, inclusive, que faz um negócio com RH. E aí ele colocou lá que teria uma reunião num clube de Rotary. E aí eu olhei e aí eu resgatei, porque o meu pai, eu sou filha de rotariana, e o meu pai, na época, ele foi da área de projetos, do intercâmbio, e aí ele ajudava a fazer as provas para os alunos. Eu me lembro, assim, nossa, só tinham homens, né, as mulheres não entravam. A gente ia uma vez, olha lá, sei lá, cada 3, 4 meses, e só ficava ali naquele horário, não podia sair. Era todo aquele estereótipo, sim, né? Sim. E aí eu falei assim, nossa, que legal, eu acho que eu vou perguntar. Porque ele fazia um convite, vocês querem ir lá, não sei o quê? E eu fui com a cara e com a coragem. Quando eu cheguei lá, posso voltar? Pode. E aí, depois de um tempo, eu voltei, eu fui mais umas 3 vezes, e aí eu fui convidada pelo presidente do clube a participar do clube. Né, a entrar no clube, e paralelamente eu já tinha outras pessoas que estavam à minha volta, que me acolheram, inclusive nesse momento muito triste, que o pessoal, inclusive do Rotary, não sabe disso, mas eu estava num momento muito triste da minha vida, e eles me acolheram. O Rotary, ele tem uma máxima de quando você entra, você já entra líder. Né? E ele também tem uma máxima de metodologia que nós somos pessoas em ação. Então é minha cara. Sua cara. Né? Em 3, 4 meses eu pedi, porque eu falei, olha, se eu não fizer alguma coisa que não faz sentido, sim. E aí o cara falou assim, não, tudo bem, então vamos aqui. Virei secretária do clube. E em mais alguns meses eu já era conselheira, não sei da onde, agora assumo o o conselho distrital da juventude na próxima gestão, e já sou presidente eleita 2020, nós estamos em 25, 26, 27, 28. Né? Então, assim, e faço acontecer, eu falo que eu só não faço chuva, e eu só não dou jeito pra morte, mas porque com milagre é mais caro. E Cachito, a coisa tomou uma proporção, assim, do curso de liderança no clube não, no distrito, já tem uma nova turma formando, as coisas vão tomando uma proporção. Hoje, quando eu respondi para a amiga, o bem chama o bem, é um projeto que me mandaram um ofício, olha como a coisa isso é network, um projeto que me mandaram um ofício pedindo algumas coisas para uma instituição tal. E eu perguntei, qual é o custo de tudo isso aqui que você precisa? Em torno de tal valor. Aí parei, troquei uma ideia com a minha mãe, pensei, bom, posso dar um pouco, minha mãe pode dar um pouco, não é todo mês que a gente doa, assim, porque a gente tem algumas doações recorrentes, porque a gente fez isso a vida toda. Mas aí eu pensei, para essa causa específica, né, eu dou um pouco. Liguei para a irmã da minha mãe. Eu falei, tia, que é uma pessoa que me ajuda, que torce muito por mim, e também professora, doutora na mesma universidade, lá em Bauru, né, e a minha fã incondicional, e tá assim, todos os meus projetos, ela tá sempre junto. Eu preciso de um dinheiro, tá? Não, pode contar. Tá. Eu falei, não, mas espera aí, eu acho que eu vou ligar para uma outra pessoa. E mandei uma mensagem. Falei, eu já consegui tanto. Se você conseguir mais um tanto, ou pedir para alguém,
Aí eu entro, né, com 40%, você com 40% e você arruma uma outra pessoa com 20% desse valor. Ah, tá bom. 2 dias depois a gente conseguiu uma outra empresa que vai pagar tudo e tá tudo certo. Tá tudo certo. E aí o evento vai acontecer. É a pessoa em ação, né? Sim, por favor. Não, então, isso é network. Aí Isso, vieram perfeito. outros, e desse, então assim, e aí volto a dizer o que eu disse pra você quando eu entrei aqui. Eu não posso também ser pessoa em ação se eu não tirar a bunda da cadeira. Sim. Então eu fiz acontecer. É óbvio que todos esses cenários, eles me abriram portas e acreditaram ou num belo sorriso ou na minha assertividade, até mesmo como intelectual e profissional. Eu acho que tem uma questão de credibilidade que você passa, que faz as pessoas acreditarem. E assim, essa para mim, porque muitas vezes eu converso com pessoas sobre network e esta visão nunca tão clara como você falou das pessoas, é econômico, mas sempre as pessoas falam dessa história de, não, porque eu fiz um relacionamento, porque pode me ajudar, tal coisa, e eu sempre fico assim, não é isso que é o network. Não, o network é assim, ó, eu estou fazendo porque eu quero, porque eu ajudo, porque faz sentido para mim. Eu faço isso muito por ter passado muito tempo lidando com essa questão das pessoas que estão desempregadas, buscando. Sim. Eu tenho uma especial atenção assim, com conhecidos que estão desempregados, porque eu sei que é aquele momento que a pessoa está se sentindo só mal, o pó da rabiola. Deprimido, que não sei. E aí você dá uma atenção para a pessoa naquele momento e pronto. Viu como elas querem ser ouvidas? Exatamente. É a comunicação. E assim, não vou me alongar, depois a gente bate papo aqui, vou me alongar nisso, mas eu queria voltar na minha pergunta para você. Mas só um pouquinho, Cachito. O network, para algumas pessoas, e aí eu me incluo, e agora, com todo respeito, incluindo você, é natural. Tem uma característica do ser humano que é a persuasão. Sabe a história do líder nato? Sim. A persuasão a gente nasce. Como tem isso nas empresas, né? Tem gente que é líder e o outro é chefe. Exato. Então, assim, o poder de persuasão é para poucos. Mas os que têm conseguem fazer isso maravilhosamente bem. Existe um livro que eu não vou lembrar o autor, mas se chama O Estrategista. Esse é o estrategista que vê o network como um negócio financeiro. E ele alcança. Sim. Tá? Então, assim, olha, aí vem aquele cara que você acabou de contar pra mim, não, porque eu fiz esse relacionamento, dali vai sair, não sei o quê. Ele acredita. E aí ele desenha, tá? É igual o serial killer, que está apaixonado pelas suas vítimas, ele faz um mapa mental gigante. Como é que eu vou chegar naquele denominador? Que pra mim é comum. Tá? Isso, por exemplo, para concurseiro, para várias situações, a gente usa isso, faz o mapa. Sim. O cérebro aprende por repetição. Então tá lá, aonde eu quero chegar? A minha filha, por exemplo, fez uma estratégia dessa para entrar numa determinada empresa. Uhum. Ela entrou como trainee e ela falou, mãe, eu vou chegar aqui. E ela chegou. Sim. Exatamente como ela desenhou. Mas assim, é uma estratégia? É uma estratégia fria? Tem que ser. Tem que ser. E cabe em determinados momentos. Sim, claro que cabe. Então, assim, se você quer fazer network como o seu meio de negócio, como o seu meio de para ajudar uma outra pessoa para um outro projeto, tá tudo certo, não tem nenhuma dificuldade. O que a gente precisa entender é que o network ele tem várias situações, mas você tem uns que nascem, tá? Outros que se desenvolvem e outros que podem dar um tiro no pé, não resolve nada. Principalmente quando você usa o lado muito, mas muito estratégico. Por quê? Porque precisa ter um quê. Não, sim. Então, como é que esse quê que se chega naquela situação? Você falou, né, assim, isso é uma coisa, às vezes tem amigos meus que falam assim, tô desempregado, você é consultor há muitos anos, vou virar consultor. Eu falo assim, deixa eu falar. Deixa eu te contar um caos. Você está preparado para ficar 6 meses sem ganhar dinheiro? Você está preparado para não ter 13º? Você está preparado para terminar um cliente e não ter outro? Porque é isso que você vai ver. E muitos falam, não estou preparado. Então tá. E depois a gente conversa. Nós que vivemos isso, você e eu já vivemos há muito tempo, a gente sabe o seguinte, nós temos que também fazer um network profissional. Exato. Por interesse. Sim. Existe. Mas você fala. Eu tô aqui por causa de a comunicação, os nossos combinados.
ó, eu tô aqui porque eu vou ser a sua entrevistada, Uhum. eu estou aqui porque eu vou falar da minha vida pessoal, da minha vida profissional, da minha vida Quero falar do meu negócio. do meu negócio, eu quero falar da minha vida como rotariana, o quanto isso impacta na vida. Eu impacto mais vidas, sim, inclusive por ser rotariana. Para uns, tem gente que não quer nem ouvir, ok, mas eu também quero fazer um negócio. Tá claro. Tá claro. E não virar as costas, sair, e aí daqui 2, 3 dias, que é o que acontece muito, daqui 2, 3 dias, eu te ligo e digo para você assim, viu? Eu vi uma possibilidade aí no seu trabalho, porque você falou para mim que você acabou de ter um cara que te chamou, lembra que você contou do marido da amiga da sua esposa, que tem um negócio, viu? Não tem como trabalhar gente lá na sua consultoria, não? Aí é o interesse disfarçado. Né? Não precisa, pode ser leve, mas seja verdadeiro. Mas você sabe que isso é uma coisa que eu e minha esposa somos muito diferentes e a gente sempre fala isso, ainda bem. A gente fala assim, que um complementa o outro nesse sentido. Ela fala assim, se não fosse ela, eu seria um nerd enfiado dentro do quarto escrevendo. Se não fosse eu, ela seria a louca que, né, não sabia nem onde estaria. E a minha esposa, na minha vida profissional, durante muito tempo, até hoje ela já foi fonte de muitos negócios, porque ela faz um network natural. Exato. É natural dela, que para mim, às vezes, tem que ser um pouco mais forçado. Para ela, o poder da persuasão, ela tem, inclusive, acho que ela nem sabe. Nem sabe. Não faz para ela o tempo todo. E é assim, ó, ela não sabe, ela não tem consciência. Porque a hora que ela tiver consciência, eu faço. Se ninguém segura até agora, você faz, imagina depois. Manda ela fazer uma mentoria comigo. Eu falo isso pra ela o tempo todo. Todos temos. Agora, deixa eu te fazer a pergunta. Essa profissional que está aqui na minha frente, segura, que já passou por perrengue pra caramba, mas está aqui, é reconhecido, está lá na presidência da associação, vai estar na presidência do Rotary. O que ela falaria para aquela menina lá que fez direito, que sonhava em trabalhar com a área criminal, né, filha de professores e que foi? O que ela falaria sobre? Vou falar só da vida profissional, porque senão fica muito emocional o negócio. Olha, eu falaria para ela, que bom que você não desistiu. Parabéns, você realmente teve coragem. E é para poucos. E soube fazer isso com maestria. Porque além de ser uma boa comunicadora, eu faço de tudo para ter uma boa postura. Os julgamentos, eles acontecem. Então você imagina, por exemplo, com todo esse respaldo que eu tive, aos 18 anos eu me torno mãe. E aí, solteira. E aí, não quer casar. E tudo ia aí. Sempre tinha um a mais. E quando eu me deparo no mundo, né, a Maria Lígia já estava um pouco mais, já tinha alguns anos, tal, e eu me deparo com um mundo preconceituoso, isso e aquilo, e eu fico assim, eu me pego numa postura assim, se eu não seguir a ferro e fogo, eu vou ser mais julgada. Mais julgada. E eu sempre dizia pra mim, e uma coisa que eu me lembro, assim, de olhar no espelho, eu faço muito exercício no espelho, claro, gente, que tem isso é um que ter uma segredo coragem, fantástico. Sim, mas é um segredo fantástico, eu converso demais comigo. E eu me olhava várias vezes e pensava, eu sou mãe de menina. Eu sou mãe de menina, eu sou mãe de menina. Isso fez com que, lógico, todo o meu processo de construção, eu não ia sair na rua aí fazendo alvoroço, não. Mas essa frase, eu sou mãe de menina, em vários momentos da minha vida me fez travar. Para não fazer algazarras. Para não querer novos voos que não teriam voltas. Né? É uma responsabilidade. E isso eu carrego até hoje. A minha postura, ela, infelizmente, na sociedade que nós vivemos, ainda, e vai demorar, e não sei se eu vou estar viva para isso, mas é uma sociedade que me julga demais. Sim,
Mas Infelizmente a isso gente me fala assim, fez... não existe mais para que existe É, o tempo sim, todo. o tempo todo. Falar de Day, então, nossa. Então, eu falo para aquela menina que me deixou emocionada, que bom que você não desistiu, que bom que você teve coragem e continua tendo coragem, mas além disso, você teve postura. Porque se não fosse a minha postura, eu não estaria em nenhum desses meios que eu te contei. Não estaria. Não estaria. Eu acho que tem um desafio enorme, né, de tudo que você está contando, é de se fazer respeitada, né, reconhecida, sim, porque tem uma série de pré-conceitos que vem junto. Mulher, o que a mulher está fazendo aqui? Né? Que uma mulher que tem uma filha está fazendo aqui, né? Aquelas histórias, esses pré-conceitos que parece que não existem, mas são fortíssimos. Cachito, eu me lembro, eu contei isso recentemente para minha filha. Ela estava acho que com 1 ano e meio, eu voltei a estudar. E estava conversando com um rapaz, assim, sentado tinha um banco ali na escola, eu e ele sentado conversando. E eu olhei no relógio, e eu falei assim, nossa, eu preciso ir embora que eu tenho minha filha. Ele fez assim, o quê? Eu falei assim, eu tenho uma menina pequena, eu acho que tinha 1 ano e meio, mais ou menos. Você tinha 20 anos de idade. Eu tinha 20 anos, E aí eu falei, não, eu tenho que... Ele falou, mas que filha? Eu falei assim, eu tenho uma... E assim, né? Eu tenho uma menina, chama Maria Lígia, né? Uhum. Chama Maria Lígia. Ele disse assim, ele fez assim, pode ir embora. Eu não respondi, fiquei muito pé da vida naquele momento. Eu voltava de ônibus para casa, entrei dentro do ônibus, o ônibus parava uma quadra e meia da minha casa, eu fui o caminho inteiro chorando. E essa frase me marcou muito, porque quem que é ele para julgar? Para dizer para mim, filha? Ele não, primeiro que eu queria que fosse hoje alguma coisa nesse sentido, sabe? Não, mas o engraçado é isso, é que hoje você ainda ouviria isso. Sim, claro que ouve, e ouve com muita frequência, É impressionante como a gente ainda tem que discutir coisas muito básicas, né? Quando você falou de AI aí, quando você fala da inclusão, da diversidade, inclusão e equidade, assim, ainda existem coisas muito sim, básicas que não são realidade. Porque nós não fomos construídos para lidar com essas pessoas. Porque nós somos diferentes e na época, não, porque todo mundo é igual. Não é, ninguém é igual. Você sabe que eu vou deixar a dica de um livro, ele vai ser lançado, até porque eu estou entrando um pouco no contexto de Day, não no RH, mas no Rotary. O Rotary vem com uma máxima internacional para a gente poder, né, disseminar uma cultura de assertivamente, contar para as pessoas o que é realmente, porque é o básico, sim, e é o óbvio, mas é o óbvio para mim, não é para o outro. E estamos tendo um retrocesso absurdo. Sim, sim. Então eu tenho estudado muito em relação ao assunto e a gente precisa aprender como é que lida com isso, né? E eu até falei essa semana que é um tema extremamente sensível, delicado, sim, e a gente precisa nós precisamos nos tornar especialistas no assunto para poder ajudar, para poder fazer o melhor. E partindo assim dessa linha, a gente precisa cada vez mais estarmos antenados a todos esses comportamentos, porque nós precisamos aceitar tudo isso, para que não tenhamos Ritas que estavam ali no banco da escola e que ouviu de um canalha dizer, filho, sim, e podia ser filho, ouvindo até hoje. Que continuam ouvindo. Então, e não cabe mais isso. Cachito não é mais uma opção. Não é mais uma coisa. Mas eu escuto isso, vai passar. Não, vai melhorar. Vai melhorar o quê? Tá dando dó, assim, você ver tudo que foi conquistado nos últimos anos, agora, de uma hora para outra, ser, vou dizer, abandonado globalmente, mas sofreu um impacto muito grande, né? Exato. Uma postura, você vê empresas abandonando projetos. Abandonando. Isso é chocante, realmente. E quando você vem para uma visão macro, eu preciso defender uma causa,
num país que eu vivo, que pelo 18º ano é o país que mais mata pessoas diferentes. A gente não está acostumado a lidar ainda. A gente não pode deixar essa estatística. Não pode. Isso não pode morrer. Sim. Isso precisa ser potencializado. Nós temos profissionais de altíssimo nível. Down, anão, sim. Preto, pardo, branco, tudo isso. Sexualidade, gênero, tudo. Né? E o dia que você me convidar para eu falar só da ONU, podemos só. Não, eu vou contar para você o racismo inverso. Nós vamos ter que falar de mais umas 2 ou 3 vezes aqui, porque ficou muito assunto para trás. Ficou. Bom, esse pessoal que fala demais. É demais, não tem problema. Bom, mas quero te agradecer, vou dizer aqui, né, assim, olha só, esse é o 20º episódio. O mais longo até agora. Que Por que delícia, será, né? Por que será? Foi o assunto, rendeu. E vai render mais, porque eu acho que a gente tem muita coisa para falar. Sim, vamos. E é sobre isso que é o Mais Que Um, né? O Mais Que Um depois eu vou te contar de onde surgiu o Mais Que Um. Legal. Mais Que Um é para a gente ouvir pessoas diferentes, que têm histórias diferentes, que têm vidas diferentes, mas que podem nos ensinar, né, coisas diferentes. E carreira, a gente não pode nunca separar a carreira da vida, né? Jamais. Carreira e vida são jamais. Então, se você gostou desse bate-papo, a Rita vai voltar aqui depois. Com certeza. Né, vamos ter que fazer outros. E eu convido você a assistir, a seguir o nosso canal, assistir outros episódios, porque o objetivo do Mais Que Um é isso, né? Ouvir pessoas, conversar com pessoas, escutar pessoas, porque é aí que a gente aprende, é aí que a gente pode caminhar, né? E entender que o caminho é isso, né? O caminho a gente faz caminhando. Então, até a próxima.